Estamos ao vivo. Oi, Bru, tudo bem? Bem, e você, Jéssica, como é que tá? Tudo bem, chegando atrasadinho aqui, atrasando a programação da Ecocultural, que sempre começa pontualmente. Desculpem. Então tá bom. Boa tarde, todas bem-vindas, bem-vindos, quem tá se ligando aqui na programação do TEA. Hoje eu tô com a Bruna, uma convidada mais do que especial, que mora no nosso. Obrigada. Então, Bruna, obrigada aí de toda a qualidade da programação que vocês estão fazendo faz tempo aí. Para quem ainda não conhece o TEIA, é o programa de coworkings públicos, né, da DESAMPA. A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Estou aqui com a Bruna, que é da Ecocultural, e hoje é uma das coordenadoras do TEIA Taipa. O TEIA segue na maioria dos espaços que a gente tem, né, sem o expediente ao público, mas podem ficar ligados no nosso site. Alguns TEIAs estão retornando à ABIN, então adesampa.com.br/TEIA, tomando, né, todos os cuidados necessários. Então, por enquanto, expediente reduzido, uso por agendamento. Então, podem ficar ligados no nosso site ou aqui na página do Facebook também. Lá no site também tem os endereços, né, dos espaços TEIAs que a gente tem. E se você conhece ou faz parte de uma organização que fomenta o empreendedorismo na Zona Norte, né, que já tem esse engajamento, nós estamos com o edital aberto para um novo contrato de gestão do TEIA Taipas. Então, também fiquem ligados aí, o site da DESAMPA, se não me engano, até o final do mês o edital está aberto. Acho que os recados são esses. E, Bruna, desculpa que eu atrasei. Você está no mudo. Não, tudo bem, Jéssica. O pessoal tá entrando aqui, já estão mandando boa tarde, então, sinal que tá tudo bem. Então, E tá bom. obrigada. Não, beleza, eu vou ficar ligado aqui na programação do vídeo. Tá bom? Tá Beijo. bom. Beijo, Jéssica. Boa semana. Valeu. Ai, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Agradecer a Jéssica pela abertura, lembrando que os números de atendimento do TEIA, para você que é MEI, para você que quer se formalizar como MEI, estão nos comentários. Eu falo para quem está chegando, deixem o seu boa tarde, a nossa live está começando. Quem for entrando também quiser falar qual empreendimento de vocês seria massa, lembrando que a live de hoje é sobre planejamento. Gente, se estiver vazando algum som, é porque eu tenho um vizinho que tem uma serralheria, então esse som tá tipo. Se estiver vazando, se não tiver, ótimo. Vamos ver quem já tá chegando aqui. A Jéssica tá por aqui, a Nadir Soares, a Cris Araújo, sejam bem-vindas. E bom, começando a live de hoje, ela é sobre planejamento empreendedor. Nós entendemos dentro da nossa programação que dentro de todo o conteúdo que nós apresentamos, com os convidados que são selecionados, o empreendedor precisa de uma pausa para se planejar. O planejamento ele é importante. E, bom, dentro disso nós fizemos uma pesquisa e existe um workshop, não é uma palestra, é um workshop, porque tem várias atividades que acontecem nele que eu ministrei ano passado, enquanto o TEIA Taipas ele ainda estava aberto, ele ainda estava funcionando. E a gente teve uma turma super legal. Foi uma tarde bem gostosa, e aí a gente entende que seria legal replicar ele nesse formato online. E aí nós trazemos vários tipos de planejamento, é um caminho que nós fazemos. E para explicar também para vocês a dinâmica da live de hoje, eu vou conversando com vocês, falando cada etapa, e eu vou subindo as ferramentas para download nos comentários. Então, se você quiser, enquanto está acontecendo a live, baixar essa ferramenta e olhar a cara dela, tudo bem. Se vocês quiserem fazer o download depois, ele ainda vai estar disponível. E vamos começar, então. O nosso primeiro tópico de hoje é sobre autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque é importante que vocês entendam qual é o formato do negócio de vocês, qual é o formato do empreendimento de vocês no todo. E isso incluindo você enquanto gestor. Isso é muito importante antes de você começar. E pensando que esse ano a gente teve todos esses imprevistos, toda essa situação extremamente atípica, é importante que vocês revisitem isso, quem vocês são, como vocês se enxergam, para que vocês entendam quem vocês são agora, pensando que
nós vamos mudando conforme vai passando o tempo. Então, é importante ir refazendo esse exercício de autoconhecimento, de se entender. É uma base norteadora do seu negócio para uma reflexão. E aí, contando isso, vocês podem fazer uma análise de ambiente e impactos. Por quê? Porque independente do empreendimento que vocês tenham, ele pode ter sido impactado por fatores externos, que foi o que deve ter acontecido com boa parte das pessoas. E sempre contar, tudo bem que esse ano foi uma situação específica, mas vocês sempre levem em conta quando vocês estão vendo quem são vocês, qual é o território que vocês estão agindo, qual é o impacto que vocês têm nesse território, vocês também contem fatores externos, porque isso diminui, vocês criam um certo tipo de previsibilidade para o que pode acontecer, porque não é só você, tem um mundo que age sobre você também. Então, é um passo importante para a gente começar. Lembrando também que você tem que ter uma cabeça fria e calculista na hora que você vai pensar em quem é você, qual é o seu negócio, como você está no momento, porque às vezes, quando você está fazendo essa análise, você talvez perceba que você precisa de coisas, e você precisa de uma cabeça fria, de entender também o que te falta. Vamos vendo quem que está deixando os comentários aqui. Tem a Nadir Moraes, que ela trabalha com roupas infantil personalizada para aniversário. Olha que legal. Então, é uma prestadora de serviço, tem um produto. O Seu Jura. Boa tarde, Seu Jura. Como descobrir o caminho da união? Ah, vamos passar por isso também. Boa tarde a todo mundo que está chegando. A Cris, a Vanessa. Bom, então vamos para a nossa primeira ferramenta, que vai ajudar vocês com essa análise. Acabei de postar nos comentários, vejam aí se chegou. Então, nossa primeira ferramenta é uma análise interna e externa. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela do meu computador com vocês, porque você já vê qual é a cara dessa ferramenta. Deixa eu ver se está aparecendo. Isso, eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. Então, essa é a nossa primeira ferramenta, lembrando que eu estou usando de formulários e metodologias que elas já existem, não é autoral meu, eu fiz uma pesquisa em relação a isso no ano passado e atualizei para essa live. Então, nosso primeiro a gente começa com o conteúdo do Wish Planner, que é essa análise interna e externa. Então, aqui, como vocês podem ver, são fatores externos. Lembrando que se você tiver um formato diferente de negócio, vocês podem adaptar isso. Então, o primeiro vocês têm como é o mercado, como é a concorrência, como são seus fornecedores e a economia. Como tiver cada ponto disso no momento atual, vocês vão marcar ou pintar. E agora para os fatores internos, nós temos finanças, operações, e isso pode já ver com também etapas, por exemplo, se você confecciona algum produto, você entender como que está essa linha de produção. O marketing, que aí você pode incluir redes sociais, onde você divulga, mails, e competências. Então, para o que você está desenvolvendo hoje, como estão as suas competências? Você acha que você está completo ou precisa? Aí vocês veem como vocês vão colorir. A ideia, deixa eu mostrar aqui inteiro para vocês, a ideia é essa roda, vocês conseguirem visualizar aqui como que está cada uma. Quando vocês estiverem preenchendo, tentem visualizar como se tivesse cada uma delas para vocês. Qual nível que elas estão. E assim vocês vão ter uma visão geral, vocês vão ter uma visualidade disso. Então, na hora que vocês forem... Deixa eu remover aqui. Na hora que vocês forem preencher, vocês têm uma análise visual disso. É mais fácil você identificar o que está te faltando. Quem for conseguindo baixar, vai me sinalizando. Se não der certo, me sinalize, por favor. Então, nessa primeira ferramenta, vocês conseguem uma análise visual do seu empreendimento.
entendendo as oportunidades, as possíveis ameaças. Então, quando vocês consideram o externo de vocês, vocês estão analisando não somente você enquanto indivíduo, não apenas o seu negócio, mas vocês estão considerando outros fatores. Isso é importante. Normalmente, coisas que dão errados é quando você não conta com fatores que estão fora do seu controle. Quanto mais você tenta prever isso, um exemplo, temporadas de vendas. Quem trabalha muito com chocolate sabe que vai ter um pico em março. Sabe que depois de março vai ter que ficar variando nos produtos para poder continuar vendendo. Não que vá alcançar aquele pico, mas sabe que tem que ter uma constância de novidade, pegando como exemplo, para conseguir alimentar as vendas. Tá todo mundo entendendo aí? Vamos sinalizando. Lembrando que caso surjam dúvidas para vocês, coloquem nos comentários, vamos conversando. Bom, pelo que eu vi, tá todo mundo que tenta fazer o download conseguiu, então eu vou prosseguir. E após essa análise, após vocês verem visualmente como que está o negócio de vocês, contando os agentes internos e externos, nós vamos para o garimpo. Como que funciona o garimpo? Dentro dessas lacunas que vocês preencheram com cores, tentem identificar em frases o que compõe essa lacuna, o que compõe o marketing de vocês, o que compõe os fatores externos, qual que é o seu mercado. Tentem trazer em frases. Eu coloco assim de forma ampla, por quê? Porque cada um aqui tem um empreendimento diferente, tem um público diferente, tem um local de atuação diferente. Quando a gente faz esse exercício no presencial, nós vamos conversando e cada um fala. Então, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade para comentar. E quem tiver dúvida também, eu vou voltar nos comentários durante a semana. E aí, quando vocês... Olha só, tem... O seu Jura tá falando aqui. O seu Jura tá falando de mim, do Manu, que é o gestor Cria Taipas. Sobre as pessoas da cultura, a fábrica no espaço, as ideias, se unirmos cada vez mais é o meu sonho. Sim, seu Jura, nós temos também a ideia de que a união cause impacto. Que bom que você fez as balas de Jurabel, é bom ter notícias. Gente, nós gostamos muito de ter notícias de vocês, então empreendedores do Teia Taipas que tiveram no espaço presencialmente, as pessoas que nos conheceram através das lives, é muito legal ter notícia dos empreendimentos de vocês. Isso faz a gente entender a que ponto vocês estão mesmo distantes. Temos também uma mensagem aqui do Edson, que ele está realizando a primeira campanha de financiamento coletivo para realizar o primeiro projeto. E, bom, gente, para quem não sabe, nós tivemos duas turmas através do meeting de financiamento coletivo e o Edson participou e ele já está colocando em prática, então quem conseguir ajudar ele vai ser muito bem-vindo. Como o seu Júlia estava falando, a união fortalece as pessoas, então quem tiver aí condições de ajudar o Edson, ele colocou, tá nos comentários, o link da vaquinha dele, então ajuda é sempre bem-vindo. As pessoas estão interagindo, a Adriana chegou aqui, a Roberta Rodrigues também. Acho que deu tempo de quem está preenchendo ter feito. Isso do garimpo vocês podem refletir. Escrevam as primeiras coisas que vêm na cabeça de vocês quando vocês leem cada tópico. Lembrando que mercado, concorrência, fornecedores e economia, os fatores externos que estão nessa tabela, e os fatores externos e os fatores internos são finanças, operações, marketing e competências. Então, pensem o que cada uma dessas coisas significa para vocês e que nível elas estão. E depois disso, vocês anotam, vocês escrevam uma frase ou uma palavra que tenha a ver com isso, de forma palpável. Então, finanças, o que a gente está falando? É dinheiro de fluxo de caixa? É dinheiro guardado? É um dinheiro que você tem para fazer investimentos em no desenvolvimento de novos produtos?
Pensem o que é cada uma dessas coisas para o seu empreendimento especificamente. É importante vocês fazerem esse garimpo, porque dentro dessas áreas podem haver muitas coisas. Quando vocês passam tudo para o papel, vocês conseguem visualizar. É importante essa visualização, porque na cabeça essas coisas elas podem ir se perdendo, que é o que normalmente acontece. Nós temos várias ideias, várias coisas nos chamam a atenção quando a gente está pensando no nosso negócio, até ali na prática do dia a dia, e a gente acaba esquecendo ou acaba não dando atenção, a gente perde vários insights porque a gente não escreve, porque a gente não consegue visualizar aquilo como um todo. E essa é uma maneira que eu descobri que existe de você visualizar um todo. Quando você já fez esse garimpo, então, dessas áreas externas e internas, você conseguiu realizar esse garimpo de coisas específicas, escrevê-las no papel, nós vamos para definir metas e prioridades. Então, dentro de todas essas frases que você escreveu, todos esses pontos que você levantou, o que você pode tirar disso que podem ser metas? O que você pode tirar disso que são prioridades? Você escreveu, você pensou, nossa, isso é muito importante. Então, por exemplo, da parte de finanças, o que é importante para você? Na parte de marketing, tem pessoas que têm ideias de marketing, seja de criação de site, seja de alimentar, criar novos conteúdos para redes sociais. Então, o que disso que você escreveu, que você analisou, você pode colocar como uma meta, você pode colocar como uma prioridade, pensando sempre em impacto, em benefício. E também, se você vê que tem alguma deficiência, por exemplo, das barras que você pintou, tem uma que está muito baixa. Como que você pode como você pode eleger uma meta para que aquilo suba? Para que quando você fizer esse exercício, daqui 3 meses, no final do ano, você veja uma diferença nessa tabela. Pensem nisso. Se alguém ficar com alguma dúvida, vão deixando nos comentários, vamos conversando. Inclusive, a gente pensou muito nesse formato ser um meeting também. Como é uma oficina, como é um workshop muito prático, caso vocês tenham interesse que isso se torne um meeting, vocês podem me responder lá para o final da live, vocês já vão ter ideia do todo. Pode ser que seja melhor vocês responderem para o final, mas já vou deixar aí a pergunta para vocês irem pensando. Várias pessoas ainda chegando, sejam todos bem-vindos. A gente falou de você fazer uma análise interna e externa, você fazer o garimpo dessa análise e perceber quais são as coisas importantes, e agora está na etapa de metas e prioridades dentro disso que vocês levantaram. Bem-vindo todo mundo, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Bom, acho que quem foi fazendo o download já realizou, já estão escrevendo aí quais são os garimpos que vocês estão tendo de ideias, como vocês estão definindo as metas de vocês e as prioridades. É bom fazer de primeira, quando você faz de primeira, é muito espontâneo. Tem coisas que talvez já estejam há um tempo na cabeça de vocês, e agora está surgindo nesse exercício, então é legal. Mas depois, se quiserem repetir, pensando mais, refletindo mais, é legal também. Aparecem outras coisas. Tá bom, agora que a gente está definindo as nossas metas e prioridades, nós vamos para a nossa segunda ferramenta, que é uma matriz de prioridades. Então, se dentro desse garimpo você levantou metas e prioridades, a gente tem que pensar agora qual que vai ser a nossa ação em cima disso. Lembrando que essa matriz, ela é do Stephen Covey. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Eu vou dar um zoom para vocês perceberem, para vocês notarem aqui como que é, conseguirem visualizar. Bom, aqui como que a gente tá bom? A gente definiu as nossas metas e as nossas... Deixa eu colocar aqui na tela. Bom, agora essa é a nossa matriz de prioridade.
o download está nos comentários. E aí vamos separar para que vocês entendam também dessas metas e prioridades, como que vocês vão agir diante delas. Então, dentro dessa matriz, como que a gente separa? Existe o importante e existe o trivial. O importante você separa em duas colunas. Isso daqui vocês conseguem fazer, inclusive, com post-it. Escrevam e façam post-it, ou se acharem mais prático, o download que está nos comentários, vocês podem fazer o download e ir preenchendo da maneira que vocês quiserem. Importante, vocês vão delegar coisas, metas ou prioridades que vocês podem fazer agora, vocês podem programar. Se for uma meta extensa, vocês podem programar nesses 3 meses como que vocês vão fazer isso. Então, qual é cada etapa que eu preciso? Eu vou seguir o calendário? Eu não preciso seguir o calendário? Um exemplo, agora que a gente está entrando no terceiro trimestre, que a gente está entrando no 4º trimestre do ano, é que tem pessoas que gostam de bombar e que precisam bombar venda, tem um volume de vendas em dezembro. Então, planejar a produção dessas vendas de dezembro é importante que exista programação. Não faça agora. Se surgiu alguma coisa para vocês que é de aprendizado, eu sugiro que vocês comecem agora. Vocês façam agora. Tem vários conteúdos que estão disponíveis aqui na página da The Sampa de lives que podem suprir as necessidades de vocês. Também existem, agora, nesse semestre, existem várias oportunidades educacionais. Então, por exemplo, um caso que a gente coloca que está tendo um programa de bolsas da FAEP. Então, no Polo Jaraguá, vocês têm uma ótima opção de conseguir uma bolsa de estudos lá para quem está pensando algo a longo prazo. E as inscrições elas vão até amanhã. Então, vocês podem aproveitar, por exemplo, isso que está acontecendo e começar a faça agora, sem ter um investimento significativo de dinheiro, porque é um programa de bolsas. Agora, falando do que é trivial, vocês podem... O que seria trivial? Trivial seriam coisas que não existem uma urgência, então você não precisa fazer agora, e talvez sejam coisas que você não conseguir, que você não tenha necessidade de programar, porque não tem a necessidade. Então, a gente vai para a parte trivial, que você pode delegar essa tarefa, pensando para quem tem equipe, delegar é algo importante, porque vocês também tiram um sobrepeso de tarefas que vocês podem ter. Então, delegue ou elimine. Também tem ideias que surgem na nossa cabeça que elas não são viáveis, então talvez pense se não é necessário que vocês eliminem, desconsiderem. É importante também tirar coisas do caminho. Também é uma estratégia. Definir isso é um passo importante para vocês terem claro onde vocês querem chegar. E tudo bem vocês mudarem de plano. Por exemplo, eu defino uma meta agora, final de setembro, para começo de outubro, e eu percebo que não era aquilo, não funcionou, não deu certo, eu tentei fazer agora, não deu certo. Pensei em programar, mas acho que a longo prazo também não vai ter efeito. Então, tudo bem se vocês quiserem simplesmente mudar os planos de vocês. Se a explicação estiver muito solta, vocês falem nos comentários. Digam nos comentários o que vocês estão achando. Tem várias pessoas chegando. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora... a ferramenta 1 está nos comentários para download e a ferramenta 2 também. Quem não está conseguindo acessar o link ele não fica disponível nos comentários, você precisa copiar e colar. Se alguém estiver querendo o link clicável, eu posto para vocês. Então, todo mundo entendeu o que é importante, o que é trivial dentro dessa tabela. Lembrando que é só preencher. É necessário que vocês criem isso, porque quanto mais vocês visualizam as metas de vocês enquanto tarefas, mais realizável aquilo se torna, mais palpável aquilo se torna. Então, o que você precisa fazer agora? Ou eu preciso programar, ou eu preciso delegar, eu preciso passar para alguém, porque eu não vou conseguir fazer. E também isso de delegar, se você é um empreendedor, você trabalha sozinho, também pode ser algo que vocês terceirizem o trabalho.
Então, pense em terceirização também quando a gente está falando em delegar. É contratar alguém para fazer isso por vocês. A Vânia acabou de chegar. Seja bem-vinda, Vânia. Eu quero que eu cheguei atrasado. Se for o download da ferramenta 1 ou dessa que está aparecendo na tela, que é a ferramenta 2, tá aí nos comentários. Acho que você consegue ver nos comentários. Essa é a ferramenta 2, é a matriz de prioridade, que é essa que está aparecendo na tela. E a ferramenta 1 é essa daqui, que é a análise interna e externa. As duas estão no comentário. Seu Jura está comentando. Eu acho que você participou, não participou, seu Jura? Desse formato quando eu fiz presencial no TEI. Se não me engano, você estava na minha turma. Lembrando que quem não conseguir imprimir essa daqui, você consegue montar com post-it. Vocês viram como é um esquema bem simples. Imagina, velho. Lembrando, gente, que essa live vai ficar gravada, tá? Quem for pegando, quem for chegando agora, fica com a gente, vem assistir, que nós seguimos, e aí depois você pega o comecinho, assim que finaliza a live, você consegue voltar para o começo do vídeo e acompanhar o começo. Mas tá bem sequencial, daqui para frente você ainda vai entender o conteúdo, não é problema chegar agora. Acho um ponto também que eu queria falar para vocês, quando você identifica nessa lista o que você vai fazer agora, o que você vai programar, o que você vai delegar, o que você vai eliminar, aqui a gente está introduzindo rotina. Quando você define metas, quando você define coisas a se fazer, você tem que incluir isso na rotina de vocês. Parece meio óbvio, mas eu acho que pelo que as pessoas falam em relação a cotidiano de metas de ano novo, eu acredito que as pessoas não consigam colocar isso dentro da rotina delas, porque é isso que faz total diferença de um plano que é apenas um plano, de uma resolução que não se concretiza, é quando nós não conseguimos introduzir isso na nossa rotina. A gente não consegue transformar em tarefas. E quando a gente escreve, a gente está falando de planejamento equilibrado. A gente define nossas metas, a gente define nossas prioridades, transformamos elas em tarefas que a gente vai fazendo um dia de cada vez. A gente define alguns dias nos meses para realizar aquela ação em si, e assim as nossas metas e prioridades vão se tornando reais. É importante que você façam que elas virem tarefas, que elas virem ação, porque senão vocês não vão conseguir realizar isso. E isso é um planejamento equilibrado. É quando você consegue distribuir as suas metas e as suas prioridades em ações que vão ser feitas aos poucos. Porque também é como a sensação que a gente tem no ano novo, que a gente define várias coisas que nós vamos fazer no ano, durante o ano, e aquilo se perde logo na primeira semana. Por quê? Porque a gente não cria uma rotina que inclua elas, porque nós não conseguimos efetivamente colocar elas de maneira real na nossa vida. Planejamento equilibrado é isso, é quando você consegue distribuir essas tarefas, porque também, talvez, se for uma tarefa simples, se for um faça agora, talvez se você falar, hoje eu vou pegar para fazer isso, e aí você leva um dia inteiro, você consegue eliminar. Mas tem coisas que precisam de mais de um dia, então essa dinâmica não funciona. O Luiz Chigueiro falou que é importante colocar no papel. Sim, é importante colocar no papel. E é importante também vocês colocarem lugares que vocês consigam visualizar. Acho que é uma dica que eu dou também. Quando você olha para aquilo todo dia,
você reflete, você pensa sobre aquilo, porque às vezes a gente usa aquela primeira folha da agenda, aquela primeira folha do bullet journal, que você coloca as suas metas e suas prioridades, e aquilo se perde porque o ano vai seguindo em frente, você vai passando aquelas folhas e as suas metas e prioridades vão ficando lá na primeira folha, você nunca mais volta naquilo, não visualiza e não se lembra. Seu cérebro não reforça aquela ideia. Então fica esquecido mesmo e você não consegue realizar. Bom, vamos deixando os comentários de vocês, vamos conversando. Para quem está fazendo agora, vão pensando em maneiras práticas. O seu Jura está falando sobre o projeto dele nos comentários. Para quem ainda não conhece o projeto do seu Jura, ele está colocando na descrição. Ela é legal também, é só uma oscilação de sinal. Voltei. Se vocês quiserem também colocar qual é o empreendimento de vocês, quais eram as metas que vocês tinham para 2020 e que vocês não conseguiram realizar, é legal, porque a gente vai conversando sobre isso. Bom, e agora, uma dica também que eu dou para quem gere equipes, para quem... Eu estou falando muito para prestadores de serviço e quem faz alguma atividade sozinho. Mas para quem gere equipes e está pensando em um planejamento mais ágil, contando gestão de pessoas, tem uma live do CIETS que aconteceu aqui na página da Desampa há algum tempo atrás, em que eles falam sobre o Scrum, que está relacionado a métodos ágeis. Então, como vocês conseguem executar tarefas de maneira ágil, isso com uma dinâmica de equipe. Eles têm uma live de aproximadamente 1 hora, então nós indicamos muito essa live do TEIA Centro, que quem realizou foi o CIETS, que eles falam de uma dinâmica ágil de equipe para vocês realizarem tarefas e vocês criarem uma manutenção dessas tarefas, porque mais do que colocar um desafio para a sua equipe ou estabelecer uma tarefa, é como você realiza a manutenção dela, como você verifica que as pessoas estão executando, e é muito legal essa metodologia do Scrum, porque ela tem algumas regras que são interessantes, e eles têm um especialista falando, então ele usa de vários exemplos. E o legal da live também é que várias pessoas interagem, então as pessoas trouxeram dúvidas super relevantes. É um conteúdo que a gente deixa para vocês. Deixa eu ver se eu tenho o link dela aqui. Tem. Eu vou postar para vocês o link dessa live. Então, terminando aqui, vocês podem postar, vocês podem ir lá e assistir. Boa tarde, quem está chegando agora, tem umas pessoas que estão entrando. A Azul postou que está com saudade do Teia Taipa. Sim, estamos com saudade do Teia Taipas, todos nós. E bom, vamos para a nossa terceira ferramenta, que nós vamos falar sobre cronograma e plano de ação. É importante quando vocês criam no calendário uma periodicidade no que vocês estão fazendo, vocês destrincham a meta que vocês têm, e aí vocês criam um plano de ação. Então, estou me repetindo, não é esse. Então, a gente fala sobre realização, vocês criam um plano de ação, vocês criam um cronograma para acontecer a realização dessas tarefas, para que vocês consigam realizar as metas de vocês, que vocês consigam entender quais são as prioridades para esse momento e consigam realizar. E nós vamos para a ferramenta 3, que é um infográfico de produtividade. Eu vou postar aqui nos comentários para vocês fazerem o download. Na prática,
A gente pode aplicar em questões específicas. Esse infográfico, ele é inspirado no livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Então, você pode imprimir e colar na sua mesa. Eu postei aí nos downloads para vocês. O link do download está nos comentários. E agora eu vou compartilhar minha tela para vocês verem qual é a cara disso. Basicamente, um infográfico, ele é um caminho de respostas que vocês aplicam em questões específicas. Então, como é muito solto, quando eu falo de, você tem que criar um cronograma, você tem que criar um plano de ação, eu não vou estar no dia a dia de vocês para entender se aquela tarefa é ou não faço agora, é ou não de programação. Então, se surgir dúvidas em relação a isso, vocês podem... Deixa eu adicionar minha tela para vocês. Vocês podem usar desse caminho aqui. É um caminho de produtividade. Então, o primeiro passo é anotar. Você anota assim que é possível aquela tarefa que você precisa fazer. E aí você identifica o que é isso e se demanda ação. E aqui são as respostas. Não, então, é lixo ou é uma incubação. Então, por exemplo, lixo é algo que talvez vocês não consigam realizar. Então, descarta, não consigo realizar. Incubação é quando é uma ideia que precisa de mais tempo, talvez precise de outras influências. É uma ideia que ela fica ali guardada. Talvez seja uma ideia que precise de mais dinheiro, talvez seja uma ação que demande mais dinheiro, ou você pode ter como referência. Referência, basicamente, é você dar um pin no Pinterest e aquilo fica guardado. Talvez numa outra ação, num outro projeto, você use aquilo. Aí, se você isso é caso não demande ação. Caso demande ação, aí você entende qual que é a ação necessária. Se dura menos de 2 minutos, cai no faça agora. E aí vocês fazem agora. Isso de 2 minutos eu acho que eu colocaria até como 24, porque a gente sabe que se a gente consegue separar um dia para fazer uma tarefa, 24 horas é bastante tempo. Se depende de outra pessoa, aí você delega e você anota. Quando você delega, também é importante que você tenha o prazo para isso. Então, por exemplo, alguém que está pensando em mudar a sua identidade visual. Você precisa criar um logo, você precisa criar uma nova identidade para o seu Instagram, para o seu Facebook, você vai delegar para uma pessoa, você vai contratar uma pessoa para fazer aquilo, então você precisa anotar qual é o prazo que você tem para aquilo. Se tem um momento determinado, por exemplo, você quer fazer um produto novo para o Natal, você quer vender coisas diferentes para o Natal, você quer desenvolver produtos para o final do ano, é algo que você tem que agendar, é algo que você entende qual vai ser o seu momento de ação. Então, até o dia 25 de dezembro eu vou vender aquilo, então do dia 1º até o dia 25 eu vou vender. Você precisa se planejar, você precisa ir fazendo o cronograma antes desse período para que você consiga ter as peças prontas já para venda. Ou você, por exemplo, consiga fazer um aquece disso nas suas redes sociais. Tem uma pessoa falando que esse link é do livro, eu vou verificar aqui. Porque também, caso... Vão deixando aí nos comentários como que tá o processo para vocês. Quem está anotando já, quem está deixando para baixar os arquivos. Pensando que aqui como eu expliquei para vocês, tem uma pessoa que pediu para eu dar zoom.
vocês vão fazer esse caminho aqui como qualquer infográfico. Isso, inclusive, é bem comum no Instagram. Em perfis de empreendedores, eles disponibilizarem esses infográficos que segue essas setinhas e esse caminho. Então, aqui a gente está falando sobre agendamento, aí precisa ser feito assim que possível, organize uma lista. Tem coisas que a gente não consegue fazer de imediato e a gente precisa de uma sequência de ações. Quando é uma sequência de ações, você cria uma lista. E você vai executando tópico por tópico dessa lista. E, bom, pensando nisso, nós temos um caminho aí. Então, primeiro nós fazemos o nosso... primeiro nós começamos pelo autoconhecimento, então entendemos como está o nosso negócio agora, nesse exato momento, como nós estamos nesse exato momento. Depois, nós partimos para aquela roda que tem os fatores externos e os fatores internos, entendemos como isso nos impacta, como isso altera a gente, e o que a gente tem a oferecer para o mundo, o que a gente tem a oferecer nós para o nosso próprio negócio. Em terceiro, a partir disso, nós fazemos um garimpo dessa visualidade, dessa roda, dessa visão que nós temos de como está cada coisa, nós definimos nossas metas e nossas prioridades dentro de tudo. O seu Jura perguntou se ele pode recuperar depois. Sim. Inclusive, a gente está pensando em fazer um meeting sobre isso, fazer um encontro que todo mundo vai fazendo na prática. Eu mando esses para quem já fez o download, ou eu mando por e-mail para vocês, e aí dentro desse meeting a gente vai fazendo todo mundo junto, porque é bem prático isso. Então, seu Jura, você está super convidado para esse meeting que a gente vai fazer. Então, depois que você faz esse garimpo e define suas metas e suas prioridades, a gente vai para a parte da rotina. A parte da rotina é quando você você distribui aquilo, por exemplo, nesses 3 meses, nesse último trimestre que a gente está entrando, você define uma programação para você realizar aquelas metas e tarefas, para você conseguir, depois que você levantou suas prioridades, você conseguir trabalhar em cima daquilo. E aí tem o nosso planejamento. Se você ficou com dúvida do que você faz agora, do que você programa, do que você delega, ou do que você esquece, do que você elimina, você tira da sua frente, esquece essa ideia, a gente disponibilizou o infográfico, que foi o último que eu mostrei para vocês, que é um caminho. E aí, depois que a gente percorreu esse caminho inteiro, depois que a gente entendeu cada parte do processo, nós vamos para o agradecimento, que é a análise de resultados. Um exemplo, se vocês conseguem aplicar tudo isso em um mês, quando chega no final do mês, vocês analisam o resultado, vocês veem em que ponto vocês estão dessa dinâmica, vocês agradecem aquilo, independente de como saiu, vocês têm que ser gratos pelo esforço, ou por ter dado certo, vocês têm que ser gratos porque deu certo, porque funcionou, ou não deu certo, vocês tiveram que repensar o plano de vocês tiveram que replanejar as coisas para o mês que vem, fazer diferente. Então, essa análise de resultado, vocês têm que ser gratos independente do que aconteça. E essa é a última parte. Me digam se ficou confuso, se vocês têm dúvidas, vocês podem ir falando essas dúvidas agora, tá super aberto os comentários. Eu vou verificar aqui o download que alguém falou que parece que não rolou. Tá normal o link. Então, me respondam aí se vocês querem que isso seja um meeting. Nós vamos voltar nos comentários dessa live e vamos ver. Esse meeting provavelmente ainda vai ser esse mês, então, para o final do mês, quem gostou dessa metodologia, quem gostou dessa curadoria de conteúdo, vocês podem colocar aí que vocês querem o meeting, a gente faz na prática, lembrando que essa oficina ela foi dada presencialmente no TEA, então foi bem legal esse processo prático junto com as pessoas. Essa aqui foi uma versão online. Eu agradeço todo mundo que participou, eu agradeço todo mundo que comentou, obrigado. A gente está tentando fazer esses formatos mais interativos com vocês, porque a gente entende que
só escutar um convidado, só escutar um convidado, às vezes não atende à demanda de vocês. Eu vou criar um PDF com essas imagens, com todos esses infográficos, e vou disponibilizar nos comentários para vocês. Lembrando que me perdi no que eu falei, desculpa. Mas lembrando que a gente tem podcast, que é o Curadoria. Ele é um podcast que ele seleciona episódios de outros podcasts, mas desse mês foi com a Clau Figueira, da Jasmine Hortelã. Nós falamos sobre embalagens e personalizados. Eu queria muito agradecer a Clau por disponibilizar o tempo dela para fazer esse podcast com a gente. Obrigado, Clau. Que todas as lives estão no site da AD Sampa, então assim como eu trouxe essa live que aconteceu do Tenha Centro para vocês, lá tem todas as lives e elas estão divididas por temas, tem coisas que estão divididas por formato, então se vocês quiserem ouvir episódios passados do nosso podcast, não só desse mês, como também os podcasts criados pelos outros Teias, está tudo disponível lá, que está aberto as inscrições do programa Mais Mulheres da AD Sampa. Então, se você, mulher, percebeu que você precisa de uma formação, ou você quer uma formação antes que o ano acabe, está aí a oportunidade de vocês. Também falando que a ETEC de Araguá está com as inscrições abertas para a Escola de Inovadores, que é um curso gratuito, para transformar suas ideias em negócios. Então, se, por exemplo, se você está assistindo essa live e você tem uma ideia, mas ainda não colocou em prática, essa é a chance de vocês também. As inscrições vão até o dia 25, então vocês têm um tempo para se inscrever. E como eu já tinha falado, a FAEP, a unidade de Taipas, está com programação chamada Uma História com o Meu Futuro, que dependendo do seu desempenho no ensino médio, vale uma bolsa de estudos, então, e é só até amanhã as inscrições. E que a gente tem um grupo aqui, a gente tem um grupo no Facebook que se chama Teia de Empreendedores, então vocês podem entrar lá. Lá é livre a propaganda de vocês, então se vocês tiverem um negócio, se vocês tiverem um serviço, vocês podem colocar. A Luiz Figueira colocou aí o contato para o concurso de bolsas, para iniciar em outubro. Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de trazer um formato novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam colocar em prática. Caso vocês façam depois, a gente vai voltar aqui nos comentários da live. Essa live vai ficar gravada, então se você perdeu o começo, se você perdeu algum passo, se você não entendeu, você pode voltar essa live, escutar de novo, ou deixar nos comentários alguma parte que não ficou clara, alguma dúvida ou alguma ação, e vai ficar disponível para vocês. Obrigado a cada um de vocês que assistiu, e é isso, até a próxima.